Salve tropa, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Dessa vez eu tô aqui para falar sobre Bounty Power, conceito muito importante para quem quer jogar KO e para quem quer ficar bom em KO. Então, sem mais delongas, bora para a aula. O que que é o Bounty Power, né? O Bounty Power é algo que vai ajudar a gente a calcular o quanto de equidade a menos a gente vai precisar para jogar contra aquele vilão ou atolar, no caso, né? Pagar um all-in dele no torneio KO. E isso basicamente é uma ferramenta super importante que a gente usa em grind, tipo assim, para saber o quanto que a gente vai poder, entre aspas, gamblear por aquele bounty, entendeu? Quanto a gente vai poder pagar a mais por aquele bounty. Para ter essa noção, o bounty power entra muito em jogo, assim. E essa equidade a menos, ela também é chamada de drop equity, e ela é calculada da seguinte forma, né? Aí que entra o Bounty Power, né? Como que a gente sabe quanto de equidade a menos a gente vai precisar para pagar aquele all-in? A gente pega o Bounty Power do vilão, multiplica por 4,5% e isso vai dar a Drop Equity, que é um desconto basicamente na pot odds. Claro, você vai precisar calcular a pot odds ainda. Calculando a pot odds, você desconta esse valor dependendo do Bounty Power do vilão. E como é que você calcula esse Bounty Power, né? O Bounty Power ele é calculado da seguinte forma: é a quantidade de bounty inicial pela quantidade de stacks residenciais. Então, por exemplo, lá tem um torneio de US$ 11. Normalmente, o torneio de US$ 11 ele começa com bounty de 2,50 na cabeça do vilão, que é o que você vai ganhar imediatamente após eliminar aquele vilão. Então, o Bounty Power no caso, seria um bounty inicial, que é 2,50, por um stack inicial. Vamos supor que o stack inicial seja 5.000 fichas, né? Então, se o cara tem 5.000 fichas e 2,50 na cabeça, ele tem bounty power 1, que é o que acontece no começo do torneio. E aí você vai precisar mais ou menos de menos 4,5% de equidade para atolar com cada um desses vilões. Para um Bounty Power 2, o cara precisaria ter na cabeça dele 5 dólares para um stack inicial, por exemplo. E aí ele teria Bounty Power 2. Uma coisa importante sobre a Drop Equity é que esse valor de 4,5% é uma simplificação. E assim, vários times usam valores levemente diferentes, assim, tipo, a maioria dos times acho que usa 4,4%. Mas eu coloquei aqui como 4,5 para ficar mais fácil para a gente calcular, beleza? Basicamente é isso. E outra coisa, né, é que a Drop Equity, ela é um desconto que será descontado da pot odds do spot. Na hora de você realizar o call, a gente vai ver que é muito importante você analisar também o quão, o qual que é o range do vilão, né, o quão amplo vai ser o range do vilão e as suas pot odds também, né? Aqui, por exemplo, né? Esse daqui é um exemplo que o vilão tem um stack inicial e dois bounties iniciais e meio. O bounty power dele acaba sendo 2,57. A drop equity necessária aqui nesse caso seria menos 11,56% mais ou menos. Aqui foi calculado de uma maneira mais exata, mas em grind é claro que vocês vão simplificar isso tudo, né? Você vai ver que o cara tem dois bounties e meio, vai ver que o cara tem mais ou menos um stack inicial, o bounty power dele é 2,5. E aí você sabe que você precisa lá pela casa dos 11% de equidade a menos para pagar. E, tipo assim, você vai ter que calcular a pot odds, não tem jeito, porque isso vai te dizer mais ou menos o quão amplo você vai poder pagar. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem 46% de pot odds contra um chove reto. É normal a pot odds ser um pouco pior contra um chove reto do que contra um rei steel, por exemplo, né? Que você já investiu dois blinds no pot, você precisa pagar um all-in. Mas nesse caso aqui, 46% é bem alta ainda a pot odds. Porém, tirando essa drop equity, fica 33,8%. É muita pouca coisa que você precisa. Basicamente, assim, se você for parar para pensar, e você tem um rei 2 aqui, eu tenho um rei 2 e ele tiver rei vala, eu tenho uns 30%, né? Se ele tiver ás e vala, ás e 10, eu tenho mais de 33% já. Então já dá para entender que vai ser bem amplo o range de call aqui. Por exemplo, esse daqui eu solvei no Holding Resources e
ele chuva bastante coisa, né? E dá pra ver que em KO, você tendo um bounty power grande, você pode chovar pockets bem altos, dá pra chovar Kasuta, Jazidama Suited, justamente porque mesmo você chovando essas coisas, o vilão tem que pagar amplo você. Não interessa o quão forte é seu range, assim. Isso claro, se o range for muito forte, vai diminuir um pouco o nosso range call, mas ainda assim tem que pagar bastante coisa. E nesse caso, esse Rei 2 Suited, ele é um call. Que é bem interessante, né? Porque ele não tá ganhando de praticamente nada que tá nesse range. A única coisa que ele tá ganhando aqui, entre aspas, seria os Dama Raiz e os Valete Raiz aqui. O resto, ele tá todo perdendo. Contra Parzinho, a gente tem uns 30% também. E contra X, a maioria deles a gente tem uns 40%, acredito. E assim, aí você pode pensar, né? Fazer um toy game com isso daqui, né? Eu acho que meu field não vai chover assim, porque a maioria das pessoas não pensa, não joga KO da maneira correta e não pensa em tipo, eu vou tomar muito call, portanto eu posso chover muito. Então acaba que eu tirei um pouco dos topos, que a galera pode abrir, ao invés de chover reto. Ainda deixei bastante topo aqui, mas uma frequência menor. E assim, tirei uns ases piores, deixei um range levemente mais forte. E dá pra ver que diminuiu, principalmente a parte dos offs aqui. Mas ainda assim tem que pagar bastante coisa e o Rei 2 Suited é indiscutível. Ele tá lá de qualquer jeito. O Bounty Power do cara aqui é muito grande. Então, aí usando a ferramenta do Bounty Power, você entende que, cara, Bounty Power 2,5 tem que gamblear muito, né? Tem que pagar muita coisa. É bastante, é bem alto o Bounty Power 2,5. Isso é um conceito importante de você entender. Aqui tem outro tipo de spot, que aqui acho que exemplifica bem essa questão do range do vilão, né? Você tem que levar isso em conta sempre, porque nesse caso o cara tem um bounty power de 1.8 e a nossa pot odds é bem parecida com esse outro spot, né? Aqui tá 33.8, aqui foi calculado 33.9, é praticamente igual a pot odds. E basicamente nesse spot a gente pode pagar bem menos. Dá para ver que nosso range é bem mais curto, que eu tô abrindo de TG e ele tá chovendo do cutoff. Outra coisa que dá para notar a diferença, né? Pot odds do spot aqui ele era um chove de 16 e a gente tinha 46% normalmente. Aqui, um chove de 17 a gente tem 42%, porque é a questão do resteal, né? A gente já investiu dois blinds aqui no pot. Vai ser normal isso acontecer. Nesse caso, dá para ver que lá entrava até um Rei 2 Suited, mas aqui não entra nenhum Ice 2. Porque nesse caso, todos os AX estão sendo muito dominados. Então a gente quer fugir um pouco do range. Por isso que um Rei 9 Suited é melhor do que um Ice 2 para pagar nesse spot. Porque se você pensar no range que ele está chovando, e bem provavelmente do field vai ser algo parecido, é muito concentrado em AX e Pocket. Não tem tanto Rei X, não tem tanto Dama X, então o AX ele tá basicamente sendo dominado por tudo que o cara tá jogando. É por isso que vários deles estão foldando aqui e o Rei 9 ele entra para call. Então é um conceito muito importante isso na hora de pagar por KO, de você fugir do range do vilão que tá dominando, que pode estar te dominando no caso. Porém, se a gente fizer um toy game, colocar um pouquinho mais de RX, um pouquinho mais de RX chovando, e o Dama Vala Suited, por exemplo, aí já dá para pagar qualquer duas cartas praticamente que a gente abriu, né? Porque aí agora o Ice 2 ele não tá sendo mais tão dominado. Tudo bem, tem vários RX e Pockets ainda, mas só de você adicionar um pouquinho mais de RX e Dama X no range do cara, proporcionalmente ele não tá sendo mais tão dominado e ele já pode entrar como um call. Então é muito importante a gente analisar o range do vilão e o bounty power dele na hora de realizar o call. Também as pot odds, obviamente. Basicamente é isso que eu queria falar nessa aula. Se você chegou até aqui, gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo, ajuda bastante a gente. A gente vai lançar bastante conteúdo por aqui. E tamo junto, até a próxima.